Fala, meu lindo! Minha linda! Gente, eu tô tão feliz. Tô tão feliz com essa série. Eu tô tão grato a Jesus. Jesus, tu é lindo, tu é maravilhoso. Toda honra, toda glória, todo louvor é para ti, Jesus. Tu és nosso amado, tu és o centro das atenções. Obrigado, príncipe lindo. A mensagem de agora é uma treta. Eu sei que no título, né, tá sobre... Deixa eu até ver como que tá a parte bonita, que eu só tô com a parte de mais vida louca. Até mudou a página. Tá como dores do processo. Aprenda a suportar para evoluir. Mas de fato é sobre aprender a apanhar. É sobre apanhar e ficar de pé. É sobre levar uma camaçada de pau, como dizia minha mãe, e permanecer rindo, permanecer inabalável, não mudar a essência, guardar o coração, ser quem Jesus chamou você para ser, independente da treta que está acontecendo à tua volta. Ô lindo, ou caleja para poder crescer rápido, ou vai ficar de mimimi a vida toda e não vai passar naquele que Deus te coloca, que a gente chama de processo. O texto que a gente vai ler é 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 13. Diz o seguinte: e Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Bom, esse texto, essa história, eu tenho certeza que você já leu, já ouviu, ou está até assistindo na televisão agora, né? Tem uma série maravilhosa sobre isso. Agora, de verdade, o que a gente precisa entender é que a unção não significa a resposta na hora. Vou ser um pouco mais claro. A promessa, ela não é o destino. A promessa é só o começo. A promessa é só o início de tudo. Quando você aceita Jesus, por exemplo, quando você reconhece Ele como seu Salvador, o dia que você diz: Jesus, eu te reconheço como meu Salvador, me perdoa de todos os meus pecados, apaga o meu passado, escreve meu nome no livro da vida. Isso aqui não é a vida com Deus, isso é só o começo da vida com Deus. A vida com Deus é muito mais profundo, vai muito mais além, é muito mais complexo, no sentido de detalhes ao longo da jornada do que a gente pode imaginar. O problema é que a gente fica muito conectado à palavra do começo e acaba criando um conto de fadas para se viver que não existe na vida real. Porque a vida real, ela não é fácil, ela é difícil, ela é complicada, ela é a vida é assim. A vida é treta, BO, você sai de casa, alguém corta a tua frente, bate no teu carro, você já fica bolado com aquilo, e aí tem hora que você já mistura tudo, diz que Deus esqueceu você, que aí então Deus já não te ama. Tá cheio de gente que é imatura, né? Que é aquela fé muito volátil. Tem dia que está apaixonado por Jesus, tem dia que está bolado com Ele. Sabe, é tipo o meu filho que acha que o dia que eu não dou o que ele quer, eu deixo de ser pai dele. Tu não é mais meu pai. Eu sou sim, sou teu pai. Ah, mas não é. Por quê? Porque eu não te dei o chocolate. Nossa, que crime do Willy Wonka. Não, irmão, eu continuo sendo pai dele, mas eu preciso produzir nele um homem. Eu preciso fazer dele um homem, senão ele vai ser um menino para o resto da vida. Só que isso ele é gradativo. Eu não coloco meu filho para correr uma maratona de 42 quilômetros. Mas o meu filho não vai mais no meu colo, a não ser o dia que eu estou com vontade de pegar ele no colo, ou ele machucou a perna, alguma coisa aconteceu. Mas meu filho anda, então alguém que anda precisa andar. Essa semana nós temos uma moça que trabalha na nossa casa.
E ela foi dar comida para o nosso filho. E o Noah, que é o 02, tem 5 anos, falou: não. Falei: que é isso? Que alfa? Ele falou: eu já como sozinho? Não precisa? E eu estou dentro do meu coração dizer: graças a Deus, né? Porque até a semana passada ela tinha que dar na boca dele. Mas aí a gente começou a produzir crise. Não, vai ter que comer. Coloca a mão e come. Então agora ele já aprendeu a lição. Ou seja, a gente precisa ser forjado para poder acessar a maturidade, para poder acessar promessas, para poder acessar a realidade daquilo que Deus vai fazer na sua completude. Seja sincero. Tem coisas que, se você não estiver pronto, é melhor que não viva. Porque se viver antes da hora, aquilo que poderia ser a maior bênção do mundo para você pode ser a causa da tua destruição. Você sabe, você não dá na mão de alguém o que ele não está pronto para manusear e sabe mexer. Tem a hora certa. Eu vejo muito isso acontecendo no nosso tempo. A gente colocando coisas nas mãos dos nossos filhos. Eles não têm maturidade para mexer ainda, para levar para o colégio. Eu não quero entrar no assunto porque é polêmico, mas é chato quando você vê uma criança também que está adulta demais. Eu me irrito um pouco. Criança tem que ser criança, mas também não pode ser infantilizada para o resto da vida. Ela tem que amadurecer. Mas também me irrita quando tem criança que acha que é adulto, que quer fazer como adulto, que quer falar como adulto, que quer dar moral igual adulto. Aí você tem vontade de falar assim: não vai. Meus filhos, irmão, eles têm uma parada universal comigo, que é o meu olhar. No meu olhar, ele sabe o nível do grito que eu estou dando na minha alma. No meu olhar, irmão, ele já... pau fechou. Relaxa, baixa a poeira. Irmão, a minha filha Serena, que não é tão serena, ela é a chefa da gangue. Irmão, e eu vou levando ela. Mas tem uma hora que eu olho para ela e chamo pelo nome dela. Irmão, chamou pelo nome dela, ela ficou extremamente ofendida. Porque é bebê, princesa do pai, linda, gatinha, florzinha do pai. Mas quando eu falo Serena, irmão, já o olhinho esbugalha assim. Ou seja, a gente produz nos nossos filhos maturidade, mas não aceita que Deus produza maturidade em nós. A gente quer que os nossos filhos cresçam e a gente não quer crescer. A gente quer um conto de fada, a gente quer que tudo caia do céu, a gente quer que as coisas aconteçam, mas não é assim. A parada da nossa vida é: quanto antes a gente entende o jogo, mais rápido a gente aprende a jogar para zerar o game. E a parada da vida mais interessante de todas é: aprender a apanhar é o melhor começo para você ter na vida. Aprender a apanhar. Eu tô com um rapaz aqui olhando para ele, que é um legendário. Eu vou ser um legendário. Ele é o machão no legendário. Aqui, ó, PT. Eu estou te denunciando. Ele é vida louca. Pá, mete o louco na gente. Falei: irmão, eu falei pra mim, isso aí é um personagem. Isso aí não é brabo assim não, irmão. E aí o pau torava e eu ficava de boa. Não vou levar pro coração. Se levar pro coração é pior, irmão. Então fechava o pau e eu não levava pro coração. Resumo: tudo que você não leva pro coração passa mais rápido. Dói menos. Por quê? Porque você não... Ai, é comigo. Ai, ele me odeia. Ai, ele não gosta de mim. Não, irmão, leva pro coração não. Se ele tá com... Se o doidinho que te ataca é o problema, deixa ele que se resolva. Segue a vida vivendo. Eu não estou falando mais de você agora não, tá? Só para não ficar chato. Fico preocupado. Agora entenda a parada. Aprender a apanhar é o segredo. Davi é inteligentíssimo. Davi recebe a unção de Deus, mas não vai para o trono. Ele vai para Ramá. Davi recebe a unção de Deus, mas não vai no Saul dizer: Saul, com licença, obrigado, eu serei o próximo rei. Davi não é ansioso para ir em Saul e dizer: Saul, com licença, você pode dar uma licença porque eu já sou rei. Não, Saul tinha 15 anos, Davi tinha 15 anos quando foi ungido. Ele tem a unção, ele tem a autoridade, ele só não tem a coroa. E não ter a coroa significa que você não é rei. Você é rei para quem já te viu reinando, mas para o resto você é só um pirralho. E entender o jogo é saber o seu lugar no mundo. É saber e entender que alguém você vai ter que ouvir, mesmo que a pessoa esteja errada. É isso, é aprender logo.
A parada do processo é porque o processo que Deus nos coloca tira o melhor da gente. O processo que as nossas decisões erradas nos colocam tira o pior de nós. Então a primeira coisa que a gente precisa rapidamente entender é: o processo que eu estou, Deus me colocou ou eu entrei? O processo que eu estou vivendo, eu estou porque Jesus me enviou ou porque eu tomei uma decisão precipitada e estou colhendo da escolha errada que eu decidi? Essa é a primeira coisa. E a maioria das pessoas dão errado e colocam a culpa em... Não, irmão, no diabo. Isso é coisa do inimigo. Você já viu gente pegou dinheiro emprestado do agiota e disse que foi o inimigo? Bateu na esposa e disse que foi o inimigo. Traiu o marido e foi o inimigo. Não, irmão, foi só você, inconsequente, que não soube julgar com sabedoria as escolhas que você estava tomando, e agora a consequência chegou. Olha que vida real que você está. Então essa é a parada. O que eu estou vivendo? Deus me colocou? É a promessa que eu tenho que me faz ser necessário nessa forja que estou passando? Porque quando você tem essa certeza, aí você entra no jogo sem sentir dor. No sentido de que você não leva para o coração. Tudo é parte do processo que está te forjando para algo maior. E essa maturidade, ela é sinistra, porque você apanha e não dói. Te tentam te paralisar e você continua. Te ferem e você não sente. E nada irrita mais o adversário que bate naquele que não faz cara de choro. Minha esposa disse para mim uma vez que a mãe e o pai dela nunca bateram nela, porque bateram uma vez e ela não chorou, então não compensava. Eu tenho um meme na internet rodando agora que é maravilhoso, que é um monte daquelas irmãs de oração, do ciclo de oração, já viu? Aquelas irmãs do coquezinho, saia top, aquelas irmãs do manto que sai óleo da pele de unção. Irmão, o diabo passa e diz: não compensa. Não vale, não vai dar, não dá conta. Irmão, a gente tem que ser o tipo de gente que o inimigo olha e diz: não compensa. Não compensa, não dá. Tenta, ele não responde na mesma medida, ele não reage como a gente queria, ele não sofre como eu queria, então não compensa. Bom, Davi era um cara que não compensava, porque Davi ficou 15 anos aproximadamente fugindo no deserto. Quanto tempo? 15 anos, irmão. É sofrimento demais, é humilhação demais, é raiva demais, tudo por causa de um homem. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Saul. O Saul, irmão. O Saul queria o couro do Davi, porque o Davi vivo significava ele perder o reinado. Porque na cabeça dele, o reinado estava na mão dele, mas quem determinava o destino da coroa era o Deus de Israel. Ah, meu Deus, 3 aleluia, eu vou falar pra galera de lá. Ei, lindo, tem coisas que você pensa que está no teu controle, por isso você está lutando com todas as forças, mas eu quero que você entenda que essa batalha é desnecessária, porque quem determina o final da guerra é Ele. Então, ao invés de lutar com as armas que os homens lutam, use as armas que o céu deixou para você. Olha, o Davi recebeu a promessa. A vida dele estava de boa, tá bom? A vida dele era de boa. Não era uma vida boa para o Instagram, mas era uma vida boa para viver. Porque a vida dele não era impressionante. Pelo menos a parte que as pessoas sabiam. Eu gosto disso. A parte que as pessoas sabiam era: Davi é um pastor de ovelhas. Qual é a parte que ninguém sabia? Um dia, um urso tentou pegar uma ovelha do seu pai e ele matou o urso. Gente, com licença, eu vou ter que ficar um pouco mais aqui mesmo, porque eu vou dar a notícia do leão aqui para ver se vira, tá? Um dia um leão quis pegar a ovelha do pai de Davi. Davi avançou no leão, arrebentou com o leão e o leão partiu para a eternidade. Só que isso ninguém sabia. Existem batalhas que são públicas e existem batalhas que são secretas. As públicas fazem o nosso nome conhecido, mas as secretas glorificam o nome dele.
Bom, quando a guerra é pública, a gente precisa dizer que quem fez a gente vencer foi ele. Mas quando é secreta, a gente sabe. Foi Deus que fez. Tem coisas que eu vivo e ninguém sabe. Só eu e Deus no meu quarto. E o pau fecha, resolve. A gente, Jesus fez glória. Mais um negócio, mais uma treta resolvida. É assim. Agora, a parada é que Davi tá de boa enquanto ele tá matando o urso. Enquanto ele tá matando o leão, ele tá tudo de boa, ninguém tá vendo. Agora o dia que ele vai para o campo de batalha e mata um filisteu chamado Golias, aí acordou a vizinhança. Quando o nome dele foi parar no Instagram da Galileia, aí, irmão, aí já é outra parada. Enquanto Davi estava matando leão e urso no secreto, não estava dando nada. Mas o dia que ele matou um gigante na frente do exército de Israel e dos filisteus, aí o jogo virou. O Davi viralizou. O filho de Jessé, com uma pedra na mão e uma funda, matou o gigante que desafiava o exército de Israel há 40 dias. Um menino, uma funda e uma pedra. A notícia foi essa. Mas os comentários era totalmente diferente. Saul tá assim, quem esse garoto pensa que ele é? Os filisteus estão dizendo, foi sorte. E o soldado de Israel deve estar dizendo, se fosse eu fazia melhor. Mas quem matou o gigante foi Davi. O problema é que quando você chama a atenção, você atrai inimigos e os inimigos se tornam numerosos. E aí é nesse dia que nós começamos a ver a vida de maneira nua e crua. A gente começa a entender que não é todo mundo que fica feliz com a nossa felicidade. A gente começa a entender que não dá para contar tudo para todo mundo. A gente começa a entender que não dá para abrir o coração para qualquer pessoa para pedir conselho. A gente começa a compreender que não é todo mundo que de fato quer chorar com a gente. Não é todo mundo que fica feliz quando você vive uma vida melhor do que a dela. Principalmente se for melhor do que a dela. Se for abaixo, ela até fica feliz. Mas se for melhor, aí é bom que você guarde para você esse sorrisinho bandido. A vida é essa. Quando a gente começa a descobrir, aí ou você se vitimiza, ou faz igual, ou evolui e se torna acima daquilo que se espera. E o que é alguém que está acima do que se espera? Não sucumbe com as armas do adversário, não paralisa por conta de opinião e não ataca com as mesmas armas daqueles que estão guerreando lá embaixo. Meu Deus do céu, preciso que você fale para algum irmão perto de você e diga, a tua arma não é a mesma. Mas você tem que apanhar primeiro para aprender. E normalmente não dá para ser só uma vez. Às vezes tem que ser umas 2, 3 para ficar bom. Quando você apanha umas 2, 3 vezes na mesma área, na quarta você já é igual o gato que se afogou um dia. Você passa longe da poça. Você já fala, eita, olha a poça lá, o gato já mudou de caminho. Você sabe, tem coisa que a gente tem que aprender vivendo, irmão. Não adianta alguém ensinar. Essa seria a coisa mais sábia a se fazer. Ouvir o conselho do sábio e reproduzir aquilo que ele te explicou. Mas a gente gosta de sofrer. Irmão, quem nunca foi para uma viagem com a pessoa errada e não dava para voltar? Ai, você chegou no meio do caminho, pau fechou no avião, o casal já se arrebentou, um climão terrível. Vamos comer o quê? Tanto faz. Vamos para onde? Tanto faz. Vamos tirar uma foto, tira vocês. Aí você fala, ai meu Deus, e agora? Não tem pra onde você correr, irmão. Você pegou hotel junto, voo junto, tudo junto. Irmão, plano B, seja inteligente. Quando você for viajar junto, compra uma passagem reembolsável. Se for para uma casa, pega 2 carros. Se é 2 casal, não fica no carro só. Se der ruim, você sai do teu carro e embora de boa. Vai viver a tua vida, vai pro shopping. Mas sabe quando que a gente aprende isso? O dia que fecha o tempo, você não tem para onde ir.
Eu tenho uma história na minha vida, irmão, que é um dia eu fui para uma ilha. Meu Deus, irmão, eu tenho raiva de mim de lembrar disso. Eu fui para uma ilha e eu não sei pilotar barco. Eu fui no barco do doidinho. E o rapaz, irmão, era uma pessoa na terra, outra pessoa na ilha. Irmão, o rapaz me distratou, me humilhou, me ofendeu. Eu e minha esposa entramos pro quarto para chorar. Mas faz o quê? Tem que dormir na casa do infeliz. Acordar pro café da manhã, tá lá o cara com a cara de glúteo e você não tem para onde correr. Aí, irmão, lá vai o cão arrependido, voltando para casa. Minha esposa morrendo de vergonha, envergonhada, eu humilhado. Irmão, se eu soubesse uns golpes, mas não sabia pilotar o barco. Irmão, naquele dia eu cheguei na terra firme e falei: nunca mais, ilha, nunca mais. O dia que eu for para uma ilha, irmão, ou vai um barco reserva, ou tem que ter um helicóptero, ou eu tenho que conseguir nadar suficiente para voltar para a margem. Porque ir para a ilha com doido, nunca mais eu vou. Mas sabe como eu descobri isso? Da pior maneira. A vida é assim. Tem coisas que você descobre da pior maneira. E eu quero que você compreenda rápido, que quanto mais rápido você aprender, a forja conclui, e o processo que você demoraria anos, passa em meses, porque você aprende rápido. Fala para quem está perto de você: aprenda rápido, pelo amor de Deus. Porque ficar apanhando a vida toda não vale. Agora, olha qual é a parada. Davi está aprendendo rápido. Ele não está desistindo, ele continua. A palavra de Deus, eu vou permanecer. Pode para um lado, pode para o outro. Só que daí tem um dia que o Saul entra na caverna e fica de costa para ele. Naquele dia ele poderia ativar a vingança na medida que foi perseguido por Saul e usar a mesma estratégia de um assassino. Mate o seu problema. É o dia que a ira nos governa. É o dia que a crise tenta determinar as nossas ações. Só que aí a Bíblia diz que Davi ouve alguém dizendo: vai, Davi, é a tua oportunidade, rebenta. Aí o Davi fala: não, quem vai me dar a coroa é o Senhor, e Ele não mandou eu fazer nada. Eu vou ficar de boa. Saul sai da caverna e Davi só faz assim, ó: ei, ó, se eu quisesse. Já viu aquele do jacaré da água? Ó, se eu quisesse. Irmão, a parada mais maravilhosa é que quando você amadurece, as armas que você usa não são as mesmas do inimigo. E o campo que você batalha não é o campo do inimigo. O campo que você batalha é outro. As armas são outras. Você tem sabedoria. Vou te falar uma parada que aconteceu comigo. Irmão, fevereiro foi um mês de milagre. Eu vivi muito milagre. Deus fez muita coisa maravilhosa. E aí, irmão, o pau torou. Viralizou um vídeo meu falando umas paradas que os irmãos ficaram muito brabo. E eu não tiro nenhuma palavra do que eu disse. Eu acredito exatamente no que eu falei. Mas que como as pessoas trabalham com corte, eles isolam uma frase que lhes interessa. E como dá hype, como dá número falar, aí eles pegam mesmo. Eles só estavam esperando o corte perfeito. E eu estava pregando, dando muito munição para eles. Imagina, eu prego todo dia, tem mensagem todo dia, tem munição à torta direito para eles. É só eles pegar um editor bom. Recomendo. Pegue editores melhores. Aí, irmão, tem um dia na vida que você acorda meio dodói. Tem um dia que você tá machão, você apanha e não sente nada. Mas tem um dia que um comentário te pega. E teve um dia que eu vi um comentário. Eu não assisto vídeo de ninguém falando. Eu não assisto, isso eu não assisto, eu me recuso. Nunca vejo, nunca vi, nunca verei. Deixa eu falar. Mas eu vi um comentário na hora errada, no lugar errado. Irmão, aquilo me acendeu uma ira.
Me acendeu aquela parada da justiça própria, sabe? Eu imagino Saul entrando dentro da caverna, Davi olhando e falou assim: agora eu vou arrebentar ele. Só que aí a maturidade de Davi diz: ei Davi, para, eu te prometi, eu vou cumprir a palavra que eu te dei. Você é o rei de Israel. Mais cedo, mais tarde, você vai assumir o reino. Relaxa. Agora, irmão, eu tô aqui. Ai, vontade de... Aí eu pensei, vou responder. E aí, irmão, peguei minhas notas do Instagram e peguei todos os argumentos que o povo fez para atacar o vídeo e fiz todos os contra-argumentos. Coisa mais linda ficou o texto. Fiquei com orgulho de mim. Nossa, que inteligente. E tava tudo preparado. E eu falei, agora eu vou gravar o vídeo. Aí me deu uma parada na cabeça. Pede conselho. Só que isso era 3 horas da manhã. Irmão, 3 horas da manhã eu fiz um grupo de WhatsApp. SOS, confusão. E coloquei as 10 pessoas que eu mais respeito na minha vida. Os homens de Deus que eu escuto, que me... Homem de Deus. Coloquei e gravei um áudio. Gente, estou com uma ideia brilhante. Que a gente quer convencer o conselheiro. Eu vou responder. Eu vou processar. Hoje vou derrubar canal de todo mundo. Vou fazer. Não pode usar minha imagem. Minha imagem é inviolável. Não pode usar. Todos os argumentos bons. Vou fazer isso, aquilo, tudo. Eu queria para saber de vocês o que vocês acham. Não devia ter feito a última parte. Porque a gente devia ter, se eu tivesse só comunicado, entendeu? Mas eu perguntei o que eles acham. Aí, irmão, como é bom ter gente que já apanhou nas áreas que a gente está apanhando agora. Nossa, como é bom. O primeiro que me respondeu, irmão, é o recordista mundial de pancada pública. Ele já me respondeu assim, ó: não viaja. Não tem por que fazer isso. Você vai descer no mesmo nível de quem, ao invés de estar pregando o evangelho, está atacando a mensagem dos outros. Continua pregando, continua falando de Jesus. Não baixa o nível. Você é evangelista. Você não precisa discutir a sua teologia. Tem fruto, continua. Calma, irmão. Calma. Eu não estou feliz com isso não, irmão. Eu estou aqui, ó, galgalinho de briga. Não, quero dar-lhe. Aí vem o outro e diz: abre a página do infeliz que te atacou e vê as visualizações que ele tem. Você vai perceber uma coisa: só tem visualização o vídeo que ele fala de você. O resto ninguém enxerga, ninguém vê. Não é que era verdade? Não tem ninguém vê o resto, porque o resto é eles tentando fazer uma coisa certa. Só dá visualização que eles estão fazendo errado. É o jeito de crescer na internet. Ou você produz frutos de valor, ou você está fazendo confusão para atacar alguém. Nada anima mais o ódio do que o ódio compartilhado. Aí eu olhei aquilo e falei: Deus do céu, é verdade. Aí ele falou: rapaz, se você fazer o vídeo, você vai dobrar a audiência do rapaz. Aí que ele vai querer te atacar. Porque ele só quer isso, que você responda. A frase foi: não morda a isca. Irmão, deletei o grupo. Problema resolvido. Segue o jogo. Segue o jogo. Eu me lembrei do porquê Deus me chamou, me lembrei da onde Ele me tirou e tenho um leve vislumbre da onde Ele vai me levar. Não faz sentido parar agora. Não faz sentido usar a mesma arma. Não faz sentido usar a mesma estratégia. Melhor continuar falando dele. Fala de Jesus, a melhor coisa é falar de Jesus. Deixa eu falar uma parada para você, meu lindo. Quando você aprende a apanhar e você não esmurece, você não desiste, você não vai embora, você permanece de pé, você cresce, você evolui, você amadurece. E o processo que levaria anos para aqueles que toda hora está desistindo, para você que não desistiu, para você que suportou, para você que aguentou, vai passar rápido demais. E quando menos você perceber, aquilo que era só uma promessa vai ser o seu maior testemunho e a sua realidade.
Quando Davi tinha 30 anos, ele foi para Judá e foi ungido a rei de Israel. 3 amém. Vou dizer de novo. 15 anos depois, Davi se tornou o rei de Israel. Eu vou falar então para você. Não importa quanto tempo passou desde quando Deus te fez a promessa, Deus nunca se esqueceu de nenhuma palavra liberada sobre você. Quando você concluir o processo, quando você vencer todas as etapas de pé, sem esmurecer, sem falar contra aquele que te chamou, sem desistir e pestanejar, se você prevalecer, haverá um dia que o processo vai acabar e tudo aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. E o dia que acontecer, porque você passou pelo processo, a bênção da promessa não vai roubar o teu coração. O coração ainda será de um menino que foi achado no campo. O coração ainda será puro e as suas armas serão as armas do Senhor e não a dos seus inimigos. Olha, a gente só precisa aprender logo. Irmão, meu conselho para você, meu lindo, minha linda, aprende a apanhar rápido. Toda área que você caleja não consegue mais te parar. Então bateu, não foge, não desiste, não reclama, fica. Porque a hora que bater de novo já não vai doer mais como da primeira vez. E a hora que bater pela terceira vez já não vai nem perto da primeira, nem perto da segunda. E quando você menos perceber, naquela área que você foi ferido, agora você tem autoridade para ser testemunho para aqueles que acabaram de chegar na vida. Processos te dão autoridade na área que você é ferido. Na área que você é ferido, você tem autoridade para ter palavra sobre a vida daqueles que estão começando na batalha. Porque isso é maravilhoso. O processo não é para te matar, o processo não é para te destruir, o processo é para te forjar para o lugar que ele está te levando. Bom, eu acho que isso dá para até isolar. Entenda logo, o processo não é para te entristecer, o processo não é para te fazer desistir, o processo não é para te paralisar, não, o processo é para acelerar você, o processo é para gerar maturidade, o processo é para te dar autoridade. Todas as áreas que o processo te fere, você tem autoridade para influenciar no processo do próximo. Ou seja, aquilo que demorou um mês na sua vida, naquele que vai vir a partir de você vai demorar 10 dias. Por quê? Porque a autoridade acelera o processo. A autoridade te leva para o centro da vontade de Deus. Mas a autoridade não é gerada no dia confortável. A autoridade é gerada no dia do caos, é gerada no dia da crise, é gerada no dia da dor. Só que quando você passa, você olha para trás e diz: agora eu entendi. E naquilo que você é ferido e cicatriza, a autoridade que você carrega é incomparável a só aqueles que dizem sentir o que nunca viveram. Termino, vou terminar. Vamos terminar? Fiquei com dúvida agora. É que o Davi já virou rei e eu ainda estou aqui me batalhando para fazer alguma coisa na vida. Eu estou só no começo da jornada. A melhor coisa que a gente precisa entender é que a gente nunca está pronto de fato. E tudo, mesmo que seja ruim, nos ensina a ser melhor. Só um amém. Eu vou dizer de novo: não existe nenhuma batalha que Deus permite você passar ou entrar que não te fará bem. Mesmo aquelas injustas, mesmo aquelas que você não merece, mesmo aquelas que você não semeou para colher, se aconteceu, aproveite. Passe por cima da tempestade, mas sem perder a essência daquilo que ela vai te produzir. Porque a prova, a batalha, a guerra, não é por conta do seu acerto ou do seu erro. Quando Deus te coloca, é sobre o seu destino, é sobre o teu futuro. Se Deus permitiu, Deus está te preparando para algo muito maior, muito mais extraordinário do que você imagina. Então, lindo, aprende a apanhar logo. Quanto antes você apanhar e aprender a suportar, mais rápido você vai vencer o processo que você está.
Tudo é assim. Quando você compreende, passa rápido. Quando você entende, passa rápido. O problema é que quando você não entende, se vitimiza, ou você desce para a mesma zona de confronto, você atrasa. Sabe, não vale a pena descer para a zona de confronto aonde os teus inimigos estão. Não vale a pena usar as mesmas armas que os seus inimigos estão usando contra você. Porque se esses inimigos estão no lugar que Deus permitiu que eles estejam, é para forjar você. Não para que você desça aonde eles estão, mas é para que você vá mais para cima, aonde o Senhor te aguarda. Então a forja, ela não pode te puxar para baixo, ela tem que jogar você para cima. Nada faz a gente crescer mais do que o dia da angústia, o dia da prova, do ataque. Só que aí que tá, não desce para o campo de batalha, a sua arma não pode ser a mesma. Entende logo, aprenda a usar as armas certas, a sabedoria, a oração, o jejum, os bons conselhos, que quando menos você perceber, porque entendeu como o jogo funciona, você já vai ter zerado o game. E quando zera o game, irmão, aí já era. Aí o inimigo que parecia ser gigante vai parecer um gatinho. A prova que parecia ser algo gigantesco vai parecer uma kitnet. Até o dia que o Senhor falar para você: acabou, bebê. Agora é a hora de reinar. 3 amém, vou falar de novo. Acabou. Agora é a hora de reinar. Só tenho uma notícia para você. Ai, agora que pega. No dia que você começar a reinar, vai dar saudade de quando você era só um fugitivo. Porque a medida da proporção do que Deus te confia determina o tamanho dos ataques e das provas que você vai viver. Tenha medo de se tornar rei. Se você fosse Davi, pensaria 10 vezes antes de se tornar rei de um lugar como Israel. Por isso que passar pela prova completa é importante, porque se você se torna rei com coração de escravo ou só com coração de pastor, você não dura um dia no reinado, porque as provas que virão no dia que você começar a reinar na promessa que Deus tem para você, serão ainda maiores. Mas pensei que ia acabar. Não, irmão. É a parte 2 da temporada. É a próxima temporada da série da sua vida. A primeira foi a promessa. A segunda foi o processo. O terceiro foi o reinado. Mas o reinado, irmão, tem mais de 400 capítulos. Nunca mais acaba. Treta, resolve a treta. Outra treta, resolve a treta. Outra treta, resolve a treta. E confusão. E agora tô com vontade de voltar a ser fugitivo de novo. Não, é rei agora. Se lascou, você quis, passou pelo processo, agora aguenta. Amém. Jesus. Ai, Jesus. Tinha que acabar isso uma hora, Jesus. Não tem como. É muita confusão. Mas como a vida é isso, a gente não vai desistir dela. A gente vai ir até o final. Mesmo que nos custe, mesmo que nos cobre, mesmo que em algum momento pareça que tudo está perdido e que nada mais vai acontecer. Mas Jesus, nós vamos prevalecer. A gente não vai sucumbir, a gente vai permanecer de pé, a gente vai conseguir, a gente vai vencer, Jesus. A gente vai até o final, porque enquanto o Senhor estiver conosco, nós permaneceremos de pé, em nome de Jesus. Amém.
Fala, meu lindo, minha linda. Ninguém tá cansado, todo mundo animado. Ei, pode vir, manda a mensagem. Ninguém tá cansado, todo mundo animado. O que Deus está falando. Pode parar de cantar, começa a pregar, não inventa moda. Me chama pra batalha de rima que eu vou. Ei, irmão, Provérbios 21:5. Amém. Estamos gravando. É que quase 11 horas. O povo aqui de Curitiba é sinistro. Tem que respeitar Curitiba. Oh, meu Deus. Ei, lindo. A próxima cidade vai ser Joinville. Orem por Joinville para que haja o mesmo ânimo que repousa sobre Curitiba. Ei, lindo, vamos começar aqui. Recado importante. Primeiro, curte o vídeo. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Marca os amigos, inimigos, manda para todo mundo que a mensagem de hoje é uma pauladinha de leve. O que paralisa a sua vida? Falta de foco e planejamento. Isso está na Bíblia? Entra na nossa comunidade do WhatsApp. É só você clicar no link que está aí embaixo. Eu vou estar ansioso de pregar essa mensagem logo. Entra no grupo, que eu tinha que falar. Entra no grupo, top. Toda segunda-feira tem mensagem. Quinta, mentoria de vida. E no SBT, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. E bora pra mensagem logo. Provérbios 21. Provérbios 21:5. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. O apressado já diria, come cru. Mas tem gente que faz as coisas apressadas, dizendo que Deus mandou. E depois eu que sou o culpado. Porque você falou que eu ia viver. Falei, mas não falei quando. Profetizei, mas não disse quando. Declarei, mas não sei qual é a palavra de Deus para você. Tudo parte do pressuposto que Deus precisa ter uma direção que antevém as nossas decisões ousadas. Correr risco não é fazer o que está dando certo para todo mundo. Correr risco é fazer o que Deus tem para você, mesmo que não faça sentido de acordo com a sua realidade. Quando eu olho para o texto da palavra, Provérbios é um livro de sabedoria. E ele diz uma coisa: o diligente sempre vai apontar para a fartura. É como se ele estivesse dizendo basicamente que o diligente raramente erra, que o diligente raramente quebra, que o diligente raramente bate com os burros na água para ser mais popular. Agora, o apressado, o ansioso, mesmo na vontade de Deus, ele cai em ruína. Mesmo às vezes, estando no lugar certo, na hora certa, ele acaba perdendo uma oportunidade de ouro, porque foi apressado e não soube respeitar o tempo nem a estação. Eu vou voltar ao começo de tudo. Lá no começo, ou o cerne de tudo é o que paralisa a nossa vida, o que traz ruína para a nossa história. E se você lembrar algumas mensagens atrás, eu falei que a falta de fé, ela paralisa a nossa vida. Mas aqui vai parecer um pouco estranho, porque talvez em algum momento a leitura que se faça é: o excesso de fé pode colocar você na ruína. Mas não é isso que eu estou falando e não é isso que será dito. Eu vou clarificar para que ninguém isole o ponto e crie um argumento negativo sobre o que eu vou dizer. A fé, ela é ousada, ela é extravagante,
ela é absurda. Mas se Deus não estiver no centro da tua fé, ela vai te colocar à vergonha. Porque nós oramos muito e às vezes não recebemos nada. E a Bíblia diz o motivo: porque vocês pedem errado, pelos motivos errados, pela razão errada. Então tem coisas que a gente faz pensando que Deus está nos impulsionando e que nada mais é o nosso ego levando a gente para esse lugar. Quando eu estava dentro daquele prédio da associação que eu disse para você, o meu maior temor não era nem Deus não fazer, era eu ter feito pelo motivo errado. Meu maior temor não era Deus não trazer o recurso, era eu ter ido para um lugar aonde o meu ego me levou e não a direção de Deus. O pesar da vida de alguém que se lança ao abismo é se lançar num abismo onde Deus não vai colocar a mão, porque Ele não estava te mandando para aquele lugar. É entrar numa tempestade aonde Ele não vai entrar com você. É caminhar por cima das águas de um lugar aonde Ele não te chamou para cima das águas. Por isso que a diligência é o que prescreve o plano perfeito. Quem é diligente tem a palavra, mas gera o combustível na oração e no jejum. Antes de se mover, ele faz prova com Deus. Ele se envolve mais profundo. Ele aumenta o nível de intimidade. Ele busca resposta, prova e contraprova. E a Bíblia diz que isso é bíblico. Façam prova de mim. Mas não é façam prova de mim para ter o que vocês querem. É para conhecer a minha vontade e se de fato a voz que ouve é a voz de Deus te chamando. Então agora entenda. Nós temos milhares de vozes. E vozes positivas são maravilhosas. Mas nem sempre o caminho que é bom para todos é bom para nós. A diligência prescreve temor em tomar decisões. E eu vou te dizer como isso funciona na prática. Quando Deus aparece, quando Deus fala, quando Deus usa um profeta, quando Deus usa sonhos. Essa mensagem, não é que ela não venha completa, mas ela normalmente te aponta o destino, mas nunca te prepara para o processo. Ela diz aonde chega, mas não diz como vai. E o como vai é a prescrição do diligente. É aquele que olha de longe o inimigo e procura as armas certas para não entrar no campo de batalha e ser envergonhado. Mesmo que você tenha certeza que Deus está com você. Não faz sentido te faltar pedras na aljava, nem flechas com você. Me interessa muito a história de Davi, por exemplo. Davi olha o gigante Golias e ele a acertou com uma pedra, mas com ele haviam 5 pedras. O diligente sempre está preparado para os revés da vida. Ele sempre está preparado para viver um novo nível. Mas se a escada não avançar o degrau, ele já está preparado para que, se aquilo aconteça, não acabe com ele. Eu vou de verdade explicar melhor isso aqui, eu vou tentar. Todas as coisas que Deus promete, cumpre, e Ele é fiel para isso, exigem desafios da nossa parte. Primeiro, escolhas radicais. Abrir mão de algumas coisas é isso às vezes, o pressuposto. Deus, quando dá uma missão, Ele é poderoso para fazer tudo, mas Ele sempre vai exigir de você que você tome algumas decisões que te apontarão para esse lugar. E a diligência que você desenvolve vai fazer com que você tome decisões certas na direção que você precisa apontar. Mas às vezes, a diligência vai ser contra-lógica e contra-intuitivo. No seguinte que você vai ter que tomar decisões que todo mundo vai dizer que está errado. Mas porque você foi diligente, fez prova com Deus, orou primeiro, jejuou primeiro, e houve paz no teu coração. E o árbitro do teu coração é a paz, você vai fazer. E aí você faz. E porque foi diligente, acontece. Mesmo que o que você está fazendo é ilógico para todo mundo. Por que eu estou reforçando isso? Porque o diligente não é aquilo que faz o lógico. É aquilo que faz o ilógico se estiver na vontade de Deus, mesmo que para todo mundo pareça impossível. O diligente não é aquele que age com a ética que o mundo prescreve. No seguinte, que é alguém que respeita a planilha ou a lógica do Excel. Mas é aquele que tem fé e convicção. Foi diligente na prova com Deus, teve paz e então se moveu. E aí viveu o milagre. Por que eu estou falando tudo isso para você?
Porque a fé não nos torna irresponsáveis. A fé não nos torna imaturos. A fé não nos torna um trem desgovernado. Não, a fé nos coloca no eixo. Nos coloca no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus, mesmo que pareça loucura para todos, lá dentro a convicção é plena de que o caminho está certo. Mas só vive isso quem é diligente. E o diligente, ele tem cuidado com o que ouve, ele tem o cuidado com o que sente, ele faz provas primeiro com Deus. E aqui a gente restringe a nossa vida a muitos fracassos desnecessários. A minha vida, eu sou um garoto, você já sabe, e disse já que passou por vários testemunhos, e que esses testemunhos refletem em algum momento na nossa mensagem. Mas em algum momento a gente fica descoberto nas nossas emoções e pensa que agiu de maneira equivocada, porque teve fé demais. Isso é normal do ser humano. Mas de uma coisa é certa: quando você sabe que Deus está no controle, você pode fazer o que Ele está falando para fazer. Eu me lembro que quando eu tinha 21 anos, 26, quando o João foi nascer, 26? 27. O João nasceu, eu fiz 27. Ou não, fiz 28. Tu tinha 27. Então eu tinha 28. Por quê? Vamos discutir agora. Quando meu filho estava prestes a nascer, a gente recebeu uma palavra sobre o futuro dele. E no dia que nós recebemos essa palavra, a gente ignorou ela, porque era totalmente contra o nosso planejamento. Eu vou ser bem superficial para não demorar tempo, mas a gente foi totalmente contra essa palavra, totalmente contra. A gente olhou um para o outro e falou: não tem sentido, isso aí a gente não tem condição, não tem como, não tem como. E a vida seguiu, a gestação seguiu. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Na época, eu trabalhava numa emissora de rádio na minha cidade, eu era radialista. Eu trabalhei 7 anos com rádio. 4 anos como voluntário, 3 anos como contratado. E eu amava a rádio. Amava, era apaixonado pela rádio. Mas sabe aquela irmã do ciclo de oração que ora mais do que deveria? Que ouve Deus mais do que todo mundo? Uma dessas velhinhas um dia me encontrou na beira do caminho e disse: um dia, o que você ama fazer agora será apenas o teu hobby, porque você não vai continuar. Só que eu amava aquilo. E eu sonhei tanto com aquilo, eu me esforcei tanto. Eu era voluntário dessa emissora e eu não ganhava 1 centavo. E eu tinha um programa que era perto da meia-noite. Eu nunca faltei um programa. Eu chegava cedo. Tinha uma época que não haviam me dado a chave da rádio. Eu ia para a porta da rádio sem chave. E às vezes a pessoa esquecia, mas eu ficava lá durante o programa inteiro, sentado na porta do portão da rádio. E eu não desistia, porque eu amava aquilo. E aí eu preguei na rádio muito tempo, fazia apelo na rádio. Eu amava aquilo. E lembra da palavra do começo? Você não vai permanecer. Um dia vai ser só um hobby. A vida vai dando as voltas, vai seguindo o curso. Eu recebo a palavra sobre o futuro do meu filho, só que é sobre o meu filho, a princípio aparentemente não é sobre mim. E eu recuso a palavra, ignoro ela e sigo vivendo. Até um dia, que a gente está dentro do carro, e eu ouço uma voz. E aqui tem gente que fica bravo porque não ouve, o problema é seu. Cada um Deus fala de um jeito, se revela de uma maneira singular. Não significa que é assim comigo, vai ser com você, mas comigo foi assim, e eu não tenho o que fazer. Eu ouvi uma voz, e a voz disse: não desobedeça. Sabe, claro, o teu filho tem que nascer lá. Eu recebi a palavra, estava tudo certo. Eu olho para minha esposa e digo: amor, Deus falou comigo, vai ter que ser desse jeito que a gente ouviu. Diligência, vamos fazer prova com Deus. Eu ouvi, poxa, suficiente. Não, provas com Deus. Fizemos 3 provas com Deus. Deus respondeu todas as provas. Só que quando Deus respondeu, eu tive que tomar uma decisão. Qual era a decisão? Pedir demissão da rádio que eu sonhei durante anos da minha vida. E essa é a loucura da vida. Deus abre a porta, coloca na tua frente, mas você nem diligente é, e às vezes não tem coragem para passar pela porta. Neemias recebeu uma missão,
reconstruir os muros de Jerusalém. Quando a notícia chegou para ele, ele não saiu correndo em direção ao muro. A Bíblia diz que ele orou e jejuou durante 4 meses. Quem passa tempo projetando, gasta menos tempo edificando. Porque quem projeta com sabedoria, executa com velocidade. Porque quem faz prova, quem é diligente, caminha numa perspectiva que ninguém entende. O que demorava anos para uns, parece que demora meses para outros. Mas o que ninguém sabe é o que ele fez antes de ir passar pela porta. Neemias orou e jejuou 4 meses e o muro ficou pronto em 52 dias. Qual é a lógica de gastar mais tempo projetando do que executando? Simples. Quem é diligente coloca o prego no lugar certo, a madeira no lugar certo e o telhado não cai. Porque antes de fazer, projetou. Antes de viver, sabe, orou e jejuou por aquilo. Por isso que a palavra está dizendo, quem é diligente aponta sempre para o sucesso. De outras maneiras, é isso que ele está dizendo. Não passa perto. 52 dias. Ficou pronto. Mas 4 meses da história que ninguém viu. Neemias dobrando o joelho, provavelmente dizendo, Deus não me desampara. Deus manda as pessoas certas. Deus manda as pessoas certas. Deus, fortaleça a minha alma. Fortaleça o meu espírito. Porque quando eu estiver executando, Sanbalat e Tobias vão aparecer e vão dizer que não vai ficar pronto. Mas Deus, eu preciso de força para que quando Sanbalat e Tobias se levantar, eu não pare de edificar o muro que você colocou para mim fazer. Diligência. Eu não quero ser mais pessoal nessa mensagem, mas só quero dizer para você que eu fui demitido da rádio. Pedi para eles ter a misericórdia de me demitir, para que eu tivesse fundo de garantia e seguro-desemprego. O dia que eu abri mão, na minha família o boato era: que tristeza. Perdeu a maior oportunidade da vida dele. Mas não era a primeira vez que eu estava tomando uma decisão dessa. Não era a primeira vez. Eu tinha 6 meses de seguro-desemprego. Tinha um filho para nascer. E agora não tinha mais para onde voltar. Lembra, amor? Alugamos um apartamento. Não tinha quase nada de móveis dentro. E lá foi a gente para ver o João nascer. Ganhamos tudo, ganhamos o quarto da criança, ganhamos tudo lá. Dom nasceu, mas durante 3 ou 4 meses eu dizia para Paula, eu sinto o cheiro de uma coisa nova. Deus vai fazer alguma coisa, não é possível. E eu vou falar, eu estou sentindo isso agora. Eu estou sentindo isso agora. E quando eu começo a sentir isso, a vida fica perigosa. Mas meu filho nasce, eu não tenho para onde voltar, não tenho mais nada para fazer. Mas tinha sobre mim uma palavra. Lá da onde eu estava, eu desço na sala de uma família, vejo um vídeo na televisão e era o ministério Cristo Vivo cantando um louvor. E o Espírito Santo falou comigo: prega uma mensagem como se estivesse gravando um clipe. Faz de um jeito que ninguém fez para alcançar quem nunca alcançou. Eu entro dentro de um carro e fico 3 horas no trânsito e Deus me dá 10 mensagens. Eu escrevo todas elas no meu caderno. Volto para dentro da casa onde a minha esposa estava com o João e digo: amor, Deus me deu algo que está diferente. Pego o telefone e ligo para o Nicolas, que está aqui gravando, e digo: Nick, estou voltando e preciso gravar um projeto. E o Nick falou: vamos gravar. Quanto, Nick? Lembra do valor, R$1.800. Parabéns, Nick. Tinha som e vídeo. Hoje não dá para pagar nem a viagem deles mais. E eu digo: Nick, vamos gravar. Ligo para o Maicon, outro amigo, e digo: Maicon, eu preciso de um lugar para gravar. Você não empresta o topo do teu restaurante? Empresto, claro, pode usar. Chegamos lá no dia para gravar, não tinha cadeira para todo mundo. E eram só 32 pessoas. As pessoas sentaram no chão e eu vi um banquinho que estava no caixa. Eu disse: posso sentar no banquinho para pregar? Sentei no banquinho.
E naquele dia, eu pensei que estava dando tudo errado. A ponto que na primeira gravação eu disse, talvez poucas pessoas vão ver, mas porque foi Deus que mandou, terá o maior resultado. Preguei a primeira série. A série se chama Direção. Olha que profético. Deus estava mudando toda a direção da nossa vida. Eu gravei a primeira mensagem, postei, acordei, a vida estava normal. Postamos a segunda mensagem, uma segunda-feira depois. Dormimos, quando a gente acordou, nosso telefone estava travado de mensagem. Uma mensagem de Judas havia furado a bolha e estava alcançando milhares de pessoas. E a parte que você sabe é a parte que você vê agora. Essa é a questão de quem não conhece a história inteira. A gente sempre conta dos 52 dias de Neemias construindo o muro, mas ninguém conta dos 4 meses que ele passou orando. A gente conta de João Batista, que batizou Jesus, mas ninguém fala que ele cresceu no deserto, na sombra de ninguém, escondido. A Bíblia diz, e ele crescia e robustecia, até o dia de ser apresentado publicamente a Israel. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque aquele que não é diligente tenta viver o final da história dos outros e não respeita o processo da sua própria história. Tudo que é bonito para alguém hoje pagou algum preço muito alto quem está vivendo. Entenda rápido. Se você for diligente e tiver um foco, tudo o que Deus tem para você vai acontecer com você. Enquanto a gente vive ao acaso ou tentando reproduzir o que está dando certo para alguém ou a receita de outrem, a gente nunca vai viver de fato o que Deus tem. Meu testemunho não é para mostrar para você o quão incrível eu sou, porque tive tanto medo nesse processo que hoje, vendo tudo que Deus fez, tenho vergonha das vezes que duvidei. Mas pelo menos suportei o ataque, a crise, a dor, a vergonha. E hoje eu estou aqui falando para você, dizendo, se você for diligente, você vai apontar para o centro da vontade de Deus na sua história, e você vai viver exatamente aquilo que Deus tem para você. Agora, se você for apressado e irresponsável, você nunca vai chegar no lugar que Deus deseja. E é muito simples terminar essa mensagem. Sabe, a gente precisa urgentemente descobrir o que Deus tem para nós. A gente precisa disso. A gente precisa de uma razão, de um propósito, de um fogo que consome a gente de dentro para fora. A gente precisa amar a nossa vida. E quando eu digo amar a nossa vida, não é aquilo que é contra o que o texto diz que é aquele que amar. Não. É sobre, sabe, se encontrar na terra, desejar o bem, fazer as coisas para a glória de Deus de fato, e se encontrar no caminho. E o dia que você entender esse lugar, as curvas vão ficar retas, sabe? Lugar que você ia frear, você vai acelerar, fica diferente as coisas. Mas nunca entenda que acabou, agora eu cheguei. Não, a diligência prescreve que aquele que chega no lugar desejado entende que aquele não é o final do caminho. Tudo aquilo que a gente pensa que acabou é só o começo do próximo plano que Deus está fazendo. Entendi na vida que Deus é mais criativo do que eu imaginava. Todas as vezes que eu pensei que não tinha mais nada de bom para acontecer, Deus veio e pá, tem mais. Dá para ir mais longe, tem mais vidas para ser alcançadas, tem mais gente para ser alcançada pelo Evangelho, entende? É isso, nunca é o fim. Nunca é o fim. Deus sempre é criativo para transformar aquilo que a gente pensava que era final no degrau para o próximo nível que Ele vai nos levar. Mas só vive quem é diligente. Então, a partir de hoje, você não se move por vento de profecia. A partir de hoje, você não se move com o tal de eu senti e é. Não. Sentiu, oração e jejum. Falaram, oração e jejum. Profetizaram, oração e jejum. E se Deus não responder, faz nada. Relaxa e aproveita a brisa, que na hora certa tudo acontece de acordo com a vontade de Deus.
Todas as vezes que eu tentei fechar a porta, ela encavalou. Isso aqui é muito importante para você saber. Todas as vezes que eu tentei forçar uma porta que Deus tinha para mim, eu encavalei ela. Como assim, David? Simples. O que podia ser rápido ficou lento. Porque eu estava tocando em lugar que não era para tocar, mexendo onde não era para mexer e tentando fazer coisas fora de hora. Podia contar milhares de histórias de um menino que tentava pregar em lugar que não era convidado. Que tentava sentar em mesas que não era chamado. Que tentava viver uma vida que não estava preparado para viver. Provérbios diz que todo aquele que senta na mesa do rei, sem ser chamado, será envergonhado pela companhia que forneceu, sem ser convidado. Que Deus nos guarde para viver o futuro que Ele tem para nós. Que Deus te proteja das suas próprias vozes dentro de você. Que Deus te livre de tomar decisões equivocadas pensando que Deus está te chamando. Porque quando Ele te chamar, você tem que ter certeza que é a voz dele que está te chamando. E se você tiver certeza, pule de cabeça. Coloque o pé que Ele vai colocar o chão. Se lance sem que haja nenhum pensamento sobre o amanhã. Que o Senhor vai honrar o seu caminho, a sua trajetória, e Ele fará. Mas lembre-se, prudência, diligência, guarda você de um futuro fracassado. Porque talvez, se der errado, você vai colocar a culpa em Deus. E essa grande maioria das vezes é o que a gente faz. Mas era só você com pressa, abrindo um forno de algo que ainda não estava pronto. Amém? Jesus, muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, por cada palavra liberada sobre nós. Cremos que hoje é o começo de um aceleramento na nossa vida. Coisas que estavam paradas vão começar a andar. Vamos nos mover com mais velocidade, e essa velocidade não vai ser perigosa e imprudente. Ela vai ser de acordo com a tua vontade. Deus nos leva para o centro da tua vontade e nos coloca na direção que o Senhor deseja. Nós queremos apenas uma coisa: viver a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração, e não foi pouco. E eu tenho uma ótima notícia para você. Nós acabamos de lançar o nosso devocional de 365 dias do ano. O Oi Deus, sou eu de novo. Imagine você começar todos os dias dessa maneira: Oi Deus, sou eu de novo. Eu preciso de uma palavra. Eu tenho certeza que esse devocional será um grande companheiro para a sua vida com Deus. E se você quiser ter mais informações ou ter o seu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e segue já lá no Instagram. Todo dia tem um devocional para você por lá também. Nosso Instagram é Oi Deus, sou eu de novo, oficial. Que Deus abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário. Porque esse devocional já é para 2026. Você pode usar esse ano, é claro, mas quando for dia 1º de janeiro, pode ter certeza que o seu ano será extraordinário e que Deus estará com você todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda! Ninguém tá cansado
Todo mundo animado, ei, pode vir, manda a mensagem. Ninguém tá cansado. Todo mundo animado, o que Deus está falando. Pode parar de cantar, começa a pregar, não inventa moda. Me chama pra batalha de rima que eu vou. Ei, irmão, Provérbios 21:5. Amém. Estamos gravando. É que quase 11 horas. O povo aqui de Curitiba é sinistro. Tem que respeitar Curitiba. Oh, meu Deus. É lindo. A próxima cidade vai ser Joinville. Orem por Joinville para que haja o mesmo ânimo que repousa sobre Curitiba. É lindo. Vamos começar aqui. Recado importante. Primeiro, curte o vídeo. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Marca os amigos, inimigos, manda para todo mundo que a mensagem de hoje é uma paladinha de leve. O que paralisa a sua vida? Falta de foco e planejamento. Isso está na Bíblia? Entra na nossa comunidade do WhatsApp. É só você clicar no link que está aí embaixo. Eu vou estar ansioso de pregar essa mensagem logo. Entra no grupo, que eu podia falar. Entra no grupo, top. Toda segunda-feira tem mensagem. Quinta, mentoria de vida. E no SBT, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. E bora pra mensagem logo. Provérbios 21. Provérbios 21:5. Os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas os de todo aquele que é apressado somente para a necessidade. O apressado já diria, come cru. Mas tem gente que faz as coisas apressadas dizendo que Deus mandou. E depois eu que sou o culpado. Porque você falou que eu ia viver. Falei, mas não falei quando. Profetizei, mas não disse quando. Declarei, mas não sei qual é a palavra de Deus para você. Tudo parte do pressuposto que Deus precisa ter uma direção que antevém as nossas decisões ousadas. Correr risco não é fazer o que está dando certo para todo mundo. Correr risco é fazer o que Deus tem para você, mesmo que não faça sentido de acordo com a sua realidade. Quando eu olho para o texto da palavra, Provérbios é um livro de sabedoria. E ele diz uma coisa: o diligente sempre vai apontar para a fartura. É como se ele estivesse dizendo basicamente que o diligente raramente erra, que o diligente raramente quebra, que o diligente raramente bate com os burros na água para ser mais popular. Agora, o apressado, o ansioso, mesmo na vontade de Deus, ele cai em ruína. Mesmo às vezes, estando no lugar certo, na hora certa, ele acaba perdendo uma oportunidade de ouro, porque foi apressado e não soube respeitar o tempo nem a estação. Eu vou voltar ao começo de tudo. Lá no começo, ou o cerne de tudo é o que paralisa a nossa vida, o que traz ruína para a nossa história. E se você lembrar algumas mensagens atrás, eu falei que a falta de fé, ela paralisa a nossa vida. Mas aqui vai parecer um pouco estranho, porque talvez em algum momento a leitura que se faça é: o excesso de fé pode colocar você na ruína. Mas não é isso que eu estou falando e não é isso que será dito. Eu vou clarificar para que ninguém isole o ponto e crie um argumento negativo sobre o que eu vou dizer. A fé, ela é ousada, ela é extravagante, ela é absurda. Mas se Deus não estiver no centro da tua fé, ela vai te colocar à vergonha. Porque nós oramos muito e às vezes não recebemos nada. E a Bíblia diz o motivo:
Porque vocês pedem errado, pelos motivos errados, pela razão errada. Então tem coisas que a gente faz pensando que Deus está nos impulsionando e que nada mais é o nosso ego levando a gente para esse lugar. Quando eu estava dentro daquele prédio da associação que eu disse para você, o meu maior temor não era nem Deus não fazer, era eu ter feito pelo motivo errado. Meu maior temor não era Deus não trazer o recurso, era eu ter ido para um lugar aonde o meu ego me levou e não a direção de Deus. O pesar da vida de alguém que se lança ao abismo é se lançar num abismo aonde Deus não vai colocar a mão, porque Ele não estava te mandando para aquele lugar. É entrar numa tempestade aonde Ele não vai entrar com você. É caminhar por cima das águas de um lugar aonde Ele não te chamou para cima das águas. Por isso que a diligência é o que prescreve o plano perfeito. Quem é diligente tem a palavra, mas gera o combustível na oração e no jejum. Antes de se mover, ele faz prova com Deus. Ele se envolve mais profundo. Ele aumenta o nível de intimidade. Ele busca resposta, prova e contraprova. E a Bíblia diz que isso é bíblico. Façam prova de mim. Mas não é façam prova de mim para ter o que vocês querem. É para conhecer a minha vontade e se de fato a voz que ouve é a voz de Deus te chamando. Então agora entenda. Nós temos milhares de vozes. E vozes positivas são maravilhosas. Mas nem sempre o caminho que é bom para todos é bom para nós. A diligência prescreve temor em tomar decisões. E eu vou te dizer como isso funciona na prática. Quando Deus aparece, quando Deus fala, quando Deus usa um profeta, quando Deus usa sonhos. Essa mensagem, não é que ela não venha completa, mas ela normalmente te aponta o destino, mas nunca te prepara para o processo. Ela diz aonde chega, mas não diz como vai. E o como vai é a prescrição do diligente. É aquele que olha de longe o inimigo e procura as armas certas para não entrar no campo de batalha e ser envergonhado. Mesmo que você tenha certeza que Deus está com você. Não faz sentido te faltar pedras na aljava, nem flechas com você. Me interessa muito a história de Davi, por exemplo. Davi olha o gigante Golias e ele a acertou com uma pedra, mas com ele haviam 5 pedras. O diligente sempre está preparado para os revés da vida. Ele sempre está preparado para viver um novo nível. Mas se a escada não avançar o degrau, ele já está preparado para que, se aquilo aconteça, não acabe com ele. Eu vou de verdade explicar melhor isso aqui, eu vou tentar. Todas as coisas que Deus promete, cumpre, e Ele é fiel para isso, exigem desafios da nossa parte. Primeiro, escolhas radicais. Abrir mão de algumas coisas é isso às vezes, o pressuposto. Deus, quando dá uma missão, Ele é poderoso para fazer tudo, mas Ele sempre vai exigir de você que você tome algumas decisões que te apontarão para esse lugar. E a diligência que você desenvolve vai fazer com que você tome decisões certas na direção que você precisa apontar. Mas às vezes, a diligência vai ser contra-lógica e contra-intuitiva. No seguinte que você vai ter que tomar decisões que todo mundo vai dizer que está errado. Mas porque você foi diligente, fez prova com Deus, orou primeiro, jejuou primeiro, e houve paz no teu coração. E o árbitro do teu coração é a paz, você vai fazer. E aí você faz, e porque foi diligente, acontece. Mesmo que o que você está fazendo é ilógico para todo mundo. Por que eu estou reforçando isso? Porque o diligente não é aquilo que faz o lógico, é aquilo que faz o ilógico se estiver na vontade de Deus, mesmo que para todo mundo pareça impossível. O diligente não é aquele que age com a ética que o mundo prescreve, no seguinte que é alguém que respeita a planilha ou a lógica do Excel, mas é aquele que tem fé e convicção, foi diligente na prova com Deus, teve paz e então se moveu. E aí viveu o milagre. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque a fé não nos torna irresponsáveis. A fé não nos torna imaturos. A fé não nos torna um trem desgovernado. Não, a fé nos coloca no eixo. Nos coloca no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus
mesmo que pareça loucura para todos, lá dentro a convicção é plena de que o caminho está certo. Mas só vive isso quem é diligente. E o diligente, ele tem cuidado com o que ouve, ele tem o cuidado com o que sente, ele faz provas primeiro com Deus. E aqui a gente restringe a nossa vida a muitos fracassos desnecessários. A minha vida, eu sou um garoto, você já sabe, e disse já que passou por vários testemunhos, e que esses testemunhos refletem em algum momento na nossa mensagem. Mas em algum momento a gente fica descoberto nas nossas emoções e pensa que agiu de maneira equivocada, porque teve fé demais. Isso é normal do ser humano. Mas de uma coisa é certa: quando você sabe que Deus está no controle, você pode fazer o que Ele está falando para fazer. Eu me lembro que quando eu tinha 21 anos, 26, quando o João foi nascer, 26? 27. O João nasceu, eu fiz 27. Ou não, fiz 28. Tu tinha 27. Então eu tinha 28. Por quê? Vamos discutir agora. Quando meu filho estava prestes a nascer, a gente recebeu uma palavra sobre o futuro dele. E no dia que nós recebemos essa palavra, a gente ignorou ela, porque era totalmente contra o nosso planejamento. Eu vou ser bem superficial para não demorar tempo, mas a gente foi totalmente contra essa palavra, totalmente contra. A gente olhou um para o outro e falou: não tem sentido, isso aí a gente não tem condição, não tem como, não tem como. E a vida seguiu, a gestação seguiu. 2 meses, 3 meses, 4 meses. Na época, eu trabalhava numa emissora de rádio na minha cidade, eu era radialista. Eu trabalhei 7 anos com rádio. 4 anos como voluntário, 3 anos como contratado. E eu amava a rádio. Amava, era apaixonado pela rádio. Mas sabe aquela irmã do ciclo de oração que ora mais do que deveria? Que ouve Deus mais do que todo mundo? Uma dessas velhinhas um dia me encontrou na beira do caminho e disse: um dia, o que você ama fazer agora será apenas o teu hobby, porque você não vai continuar. Só que eu amava aquilo. E eu sonhei tanto com aquilo, eu me esforcei tanto. Eu era voluntário dessa emissora e eu não ganhava 1 centavo. E eu tinha um programa que era perto da meia-noite. Eu nunca faltei um programa. Eu chegava cedo. Tinha uma época que não haviam me dado a chave da rádio. Eu ia para a porta da rádio sem chave. E às vezes a pessoa esquecia, mas eu ficava lá durante o programa inteiro, sentado na porta do portão da rádio. E eu não desistia, porque eu amava aquilo. E aí eu preguei na rádio muito tempo, fazia apelo na rádio. Eu amava aquilo. E lembra da palavra do começo? Você não vai permanecer. Um dia vai ser só um hobby. A vida vai dando as voltas, vai seguindo o curso. Eu recebo a palavra sobre o futuro do meu filho, só que é sobre o meu filho, a princípio aparentemente não é sobre mim. E eu recuso a palavra, ignoro ela e sigo vivendo. Até um dia, que a gente está dentro do carro e eu ouço uma voz. E aqui tem gente que fica bravo porque não ouve, o problema é seu. Cada um Deus fala de um jeito, se revela de uma maneira singular. Não significa que é assim comigo, vai ser com você, mas comigo foi assim e eu não tenho o que fazer. Eu ouvi uma voz e a voz disse: não desobedeça. Sabe, claro, o teu filho tem que nascer lá. Eu recebi a palavra, estava tudo certo. Eu olho para minha esposa e digo: amor, Deus falou comigo, vai ter que ser desse jeito que a gente ouviu. Diligência. Vamos fazer prova com Deus. Eu ouvi, poxa, suficiente. Não, provas com Deus. Fizemos 3 provas com Deus. Deus respondeu todas as provas. Só que quando Deus respondeu, eu tive que tomar uma decisão. Qual era a decisão? Pedir demissão da rádio que eu sonhei durante anos da minha vida. E essa é a loucura da vida. Deus abre a porta, coloca na tua frente, mas você nem diligente é, e às vezes não tem coragem para passar pela porta. Neemias recebeu uma missão: reconstruir os muros de Jerusalém. Quando a notícia chegou para ele, ele não saiu correndo em direção ao muro. A Bíblia diz que ele orou e jejuou durante 4 meses. Quem passa tempo projetando, gasta menos tempo edificando.
Porque quem projeta com sabedoria, executa com velocidade. Porque quem faz prova, quem é diligente, caminha numa perspectiva que ninguém entende. O que demorava anos para uns, parece que demora meses para outros. Mas o que ninguém sabe é o que ele fez antes de ir passar pela porta. Neemias orou e jejuou 4 meses e o muro ficou pronto em 52 dias. Qual é a lógica de gastar mais tempo projetando do que executando? Simples. Quem é diligente coloca o prego no lugar certo, a madeira no lugar certo e o telhado não cai. Porque antes de fazer, projetou. Antes de viver, sabe, orou e jejuou por aquilo. Por isso que a palavra está dizendo, quem é diligente aponta sempre para o sucesso. De outras maneiras, é isso que ele está dizendo. Não passa perto. 52 dias. Ficou pronto. Mas 4 meses da história que ninguém viu. Neemias dobrando o joelho, provavelmente dizendo, Deus não me desampara. Deus manda as pessoas certas. Deus manda as pessoas certas. Deus, fortaleça a minha alma. Fortaleça o meu espírito. Porque quando eu estiver executando, Sambalat e Tobias vão aparecer e vão dizer que não vai ficar pronto. Mas Deus, eu preciso de força. Para que quando Sambalat e Tobias se levantar, eu não pare de edificar o muro que você colocou para mim fazer. Diligência. Eu não quero ser mais pessoal nessa mensagem, mas só quero dizer para você que eu fui demitido da rádio. Pedi para eles ter a misericórdia de me demitir, para que eu tivesse fundo de garantia e seguro-desemprego. O dia que eu abri mão, na minha família o boato era, que tristeza. Perdeu a maior oportunidade da vida dele. Mas não era a primeira vez que eu estava tomando uma decisão dessa. Não era a primeira vez. Eu tinha 6 meses de seguro-desemprego. Tinha um filho para nascer. E agora não tinha mais para onde voltar. Lembra, amor? Alugamos um apartamento. Não tinha quase nada de móveis dentro. E lá foi a gente para ver o João nascer. Ganhamos tudo, ganhamos o quarto da criança, ganhamos tudo lá. Dom nasceu, mas durante 3 ou 4 meses eu dizia para Paula, eu sinto o cheiro de uma coisa nova. Deus vai fazer alguma coisa, não é possível. E eu vou falar, eu estou sentindo isso agora. Eu estou sentindo isso agora. E quando eu começo a sentir isso, a vida fica perigosa. Mas meu filho nasce, eu não tenho para onde voltar, não tenho mais nada para fazer. Mas tinha sobre mim uma palavra. Lá da onde eu estava, eu desço na sala de uma família, vejo um vídeo na televisão, e era o ministério Cristo Vivo cantando um louvor. E o Espírito Santo falou comigo, prega uma mensagem, como se estivesse gravando um clipe. Faz de um jeito que ninguém fez para alcançar quem nunca alcançou. Eu entro dentro de um carro e fico 3 horas no trânsito. E Deus me dá 10 mensagens. Eu escrevo todas elas no meu caderno. Volto para dentro da casa onde a minha esposa estava com o João e digo, amor, Deus me deu algo que está diferente. Pego o telefone e ligo para o Nicolas, que está aqui gravando, e digo, Nick, estou voltando e preciso gravar um projeto. E o Nick falou, vamos gravar. Quanto, Nick? Lembra do valor, R$1.800. Parabéns, Nick. Tinha som e vídeo. Hoje não dá para pagar nem a viagem deles mais. E eu digo, Nick, vamos gravar. Ligo para o Maicon, outro amigo, e digo, Maicon, eu preciso de um lugar para gravar. Você não empresta o topo do teu restaurante? Empresto, claro, pode usar. Chegamos lá no dia para gravar, não tinha cadeira para todo mundo. E eram só 32 pessoas. As pessoas sentaram no chão e eu vi um banquinho que estava no caixa. Eu disse, posso sentar no banquinho para pregar? Sentei no banquinho. E naquele dia eu pensei que estava dando tudo errado, a ponto que na primeira gravação eu disse, talvez poucas pessoas vão ver, mas porque foi Deus que mandou, terá o maior resultado. Preguei a primeira série
A série se chama Direção. Olha que profético. Deus estava mudando toda a direção da nossa vida. Eu gravei a primeira mensagem, postei, acordei, a vida estava normal. Postamos a segunda mensagem, uma segunda-feira depois. Dormimos, quando a gente acordou, nosso telefone estava travado de mensagem. Uma mensagem de Judas havia furado a bolha e estava alcançando milhares de pessoas. E a parte que você sabe é a parte que você vê agora. Essa é a questão de quem não conhece a história inteira. A gente sempre conta dos 52 dias de Neemias construindo o muro, mas ninguém conta dos 4 meses que ele passou orando. A gente conta de João Batista, que batizou Jesus, mas ninguém fala que ele cresceu no deserto, na sombra de ninguém, escondido. A Bíblia diz, e ele crescia e robustecia, até o dia de ser apresentado publicamente a Israel. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque aquele que não é diligente, tenta viver o final da história dos outros e não respeita o processo da sua própria história. Tudo que é bonito para alguém hoje, pagou algum preço muito alto quem está vivendo. Entenda rápido. Se você for diligente e tiver um foco, tudo o que Deus tem para você vai acontecer com você. Enquanto a gente vive ao acaso ou tentando reproduzir o que está dando certo para alguém ou a receita de outrem, a gente nunca vai viver de fato o que Deus tem. Meu testemunho não é para mostrar para você o quão incrível eu sou, porque tive tanto medo nesse processo que hoje, vendo tudo que Deus fez, tenho vergonha das vezes que duvidei. Mas pelo menos suportei o ataque, a crise, a dor, a vergonha, e hoje eu estou aqui falando para você, dizendo, se você for diligente, você vai apontar para o centro da vontade de Deus na sua história, e você vai viver exatamente aquilo que Deus tem para você. Agora, se você for apressado e irresponsável, você nunca vai chegar no lugar que Deus deseja. E é muito simples terminar essa mensagem. Sabe, a gente precisa urgentemente descobrir o que Deus tem para nós. A gente precisa disso. A gente precisa de uma razão, de um propósito, de um fogo que consome a gente de dentro para fora. A gente precisa amar a nossa vida. E quando eu digo amar a nossa vida, não é aquilo que é contra o que o texto diz que é aquele que amar. Não. É sobre, sabe, se encontrar na terra. Desejar o bem. Fazer as coisas para a glória de Deus de fato. E se encontrar no caminho. E o dia que você entender esse lugar, as curvas vão ficar retas, sabe? O lugar que você ia frear, você vai acelerar, fica diferente as coisas. Mas nunca entenda que acabou. Agora eu cheguei. Não, a diligência prescreve que aquele que chega no lugar desejado entende que aquele não é o final do caminho. Tudo aquilo que a gente pensa que acabou é só o começo do próximo plano que Deus está fazendo. Entendi na vida que Deus é mais criativo do que eu imaginava. Todas as vezes que eu pensei que não tinha mais nada de bom para acontecer, Deus veio e pá, tem mais. Dá para ir mais longe. Tem mais vidas para ser alcançadas. Tem mais gente para ser alcançada pelo Evangelho, entende? É isso, nunca é o fim. Nunca é o fim. Deus sempre é criativo para transformar aquilo que a gente pensava que era final no degrau para o próximo nível que Ele vai nos levar. Mas só vive quem é diligente. Então a partir de hoje, você não se move por vento de profecia. A partir de hoje, você não se move com o tal de eu senti e é. Não. Sentiu, oração e jejum. Falaram, oração e jejum. Profetizaram, oração e jejum. E se Deus não responder, faz nada. Relaxa e aproveita a brisa. Que na hora certa tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Todas as vezes que eu tentei fechar a porta, ela encavalou. Isso aqui é muito importante para você saber. Todas as vezes que eu tentei forçar uma porta que Deus tinha para mim, eu encavalei ela. Como assim, David? Simples.
O que podia ser rápido ficou lento. Porque eu estava tocando em lugar que não era para tocar, mexendo onde não era para mexer e tentando fazer coisas fora de hora. Podia contar milhares de histórias de um menino que tentava pregar em lugar que não era convidado. Que tentava sentar em mesas que não era chamado. Que tentava viver uma vida que não estava preparado para viver. Provérbios diz que todo aquele que senta na mesa do rei, sem ser chamado, será envergonhado pela companhia que forneceu sem ser convidado. Que Deus nos guarde para viver o futuro que Ele tem para nós. Que Deus te proteja das suas próprias vozes dentro de você. Que Deus te livre de tomar decisões equivocadas pensando que Deus está te chamando. Porque quando Ele te chamar, você tem que ter certeza que é a voz dEle que está te chamando. E se você tiver certeza, pule de cabeça. Coloque o pé que Ele vai colocar o chão. Se lance sem que haja nenhum pensamento sobre o amanhã. Que o Senhor vai honrar o seu caminho, a sua trajetória, e Ele fará. Mas lembre-se, prudência, diligência, guarda você de um futuro fracassado. Porque talvez, se der errado, você vai colocar a culpa em Deus. E essa grande maioria das vezes é o que a gente faz. Mas era só você com pressa, abrindo um forno de algo que ainda não estava pronto. Amém? Jesus, muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, por cada palavra liberada sobre nós. Cremos que hoje é o começo de um aceleramento na nossa vida. Coisas que estavam paradas vão começar a andar. Vamos nos mover com mais velocidade, e essa velocidade não vai ser perigosa e imprudente. Ela vai ser de acordo com a tua vontade. Deus nos leva para o centro da tua vontade e nos coloca na direção que o Senhor deseja. Nós queremos apenas uma coisa: viver a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração, e não foi pouco. E eu tenho uma ótima notícia para você. Nós acabamos de lançar o nosso devocional de 365 dias do ano. O Oi Deus, sou eu de novo. Imagine você começar todos os dias dessa maneira: Oi Deus, sou eu de novo. Eu preciso de uma palavra. Eu tenho certeza que esse devocional será um grande companheiro para a sua vida com Deus. E se você quiser ter mais informações ou ter o seu, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e segue já lá no Instagram. Todo dia tem um devocional para você por lá também. Nosso Instagram é Oi Deus, sou eu de novo, oficial. Que Deus abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário. Porque esse devocional já é para 2026. Você pode usar esse ano, é claro, mas quando for dia 1º de janeiro, pode ter certeza que o seu ano será extraordinário e que Deus estará com você todos os dias. Em nome de Jesus, amém.